Diz assim a palavra do Senhor, versículo 8 somente, Atos 1, 8, diz assim a palavra do Senhor. Palavras do próprio Senhor Jesus aqui dizendo: mas vocês, aqui os discípulos, não só os apóstolos, mas os discípulos de Jesus que estavam com ele antes dele ser elevado aos céus, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Amém. Será que a gente pode ler só esse iniciozinho aí do versículo 8? Sim. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Amém? Só até aí? Será que a gente pode mudar esse vocês por mim? Amém. Por mim não é por eu, né? Mas eu receberei poder ao descer sobre mim o Espírito Santo. Podemos, para ensaio foi bom, né? Vamos lá, todos juntos de novo. Mas eu receberei poder ao descer sobre mim o Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Estamos aqui nessa noite, Pai, noite de clamor, noite de oração, noite de busca da Tua presença, da Sua voz para nós, noite do Senhor falar conosco para nos orientar e nos abençoar, nos curar. Então nessa hora que a Tua voz venha ressoar neste lugar, Senhor, e venha falar alto, não somente alcançando os nossos ouvidos, mas que a Tua voz alcance os nossos corações e produza mudanças, transformações para a honra e glória do Teu nome. Que toda voz contrária, que toda voz de confusão, de distração, que caia por terra, Deus, seja silenciada nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, e que a Tua palavra seja pregada com total liberdade, produzindo resultados em nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Existem certas atividades, queridos, que elas são caracterizadas ou por um tipo de pessoa ou por um tipo de objeto. Por exemplo, o futebol. Ele é caracterizado por qual tipo de objeto? Uma bola. Às vezes a gente até brinca, né? O fulano ele joga muito bem futebol, o que atrapalha ele é a bola, ou seja, ele não joga nada. Então são situações características de uma certa atividade. Se a gente fosse falar, poderia utilizar outras. Se a gente pode pensar no farmacêutico, ele é uma pessoa que lida com remédios, que lida com comprimidos. Então se ele não souber lidar com isso, como exercer a sua função? Como exercer a sua atividade? E olhando aqui para esse texto, nós vemos o Senhor Jesus falando àqueles que iriam levar a obra que Ele iniciou à frente. Aqueles que iriam levar a pregação do Evangelho, do Reino de Deus, avante. Essa também é uma obra que ela tem uma característica. Essa também é uma atividade que é caracterizada por algo. E esse algo que caracteriza essa atividade é a presença do Espírito Santo de Deus. Porque se não tiver o Espírito Santo, nada funciona. Se não tiver o poder do Espírito Santo, nada acontece. Não adianta ter Bíblia, não adianta saber ter oratória, ter homilética, mas se não tiver o poder do Espírito agindo, não adianta orar, queridos. Se a gente ora sem o poder do Espírito, sem a graça, sem a presença do Espírito, aquilo que a gente está fazendo não é oração, mas é reza. Aquilo que a gente está fazendo são palavras ao vento, mas quando a presença do Espírito está nas nossas vidas e age em nossas vidas, é que as coisas acontecem. E aqui nós vemos no texto de Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus então falando àqueles discípulos. Ele estava para subir já para o Pai. E aqueles discípulos precisavam continuar a obra. Mas Jesus não disse para eles: eu vou subir, e quando eu subir vocês já comecem a pregar. Ele falou: não, eu vou subir, mas esperem, aguardem, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Porque sem a presença e o poder de Deus, eles não teriam conseguido fazer tudo o que fizeram no tempo deles, na história do mundo.
Eu quero lembrar você, é sempre bom a gente falar essas coisas, e nós estamos falando de um período em que aqueles homens, aquele grupo de pessoas, logo depois fomentando, claro, mas iniciando com eles evangelizaram todo mundo conhecido, sem internet, sem carro, sem aviões, sem mesmo tendo um transporte marítimo, mas não tinham os barcos a motor igual nós temos hoje. Eram barcos à vela, eram barcos que não tinham uma estrutura muito boa. Então aqueles homens com tão poucos recursos naturais, vamos dizer assim, conseguiram um feito sobrenatural, porque eles tinham um excesso de recursos, abundância de recursos sobrenaturais que vinham do poder do Espírito Santo na vida deles. Amém, meu irmão? Amém. Você está entendendo isso até aqui? Amém. Então aqui Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, essa obra que eu estou chamando vocês a fazer, essa obra que eu estou comissionando vocês a fazer, é uma obra que só acontece pelo poder do Espírito. Então aqui eu estou falando com pessoas de oração, eu estou falando com pessoas aqui que estão clamando. Talvez você esteja enfrentando situações e circunstâncias e tentando vencer na força do braço. E Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui para dizer, na força do braço você não vai, mas eu tenho uma boa notícia. Eu já tenho a solução para isso. Eu já mandei o meu Espírito para você. E pelo poder do meu Espírito, as coisas começam a acontecer. As engrenagens começam a se movimentar. Aquilo que está paralisado começa a se mover. Aquilo que é impossível começa a cair por terra para o milagre acontecer, o impossível se realizar nas nossas vidas. Diga amém, diga eu creio. Mas o que me chama a atenção, e por isso me fez vir a esse texto e trazer essa mensagem a nós, é que são duas coisas, algo que eu falei até ontem pela manhã, rapidamente, mas duas coisas que caracterizam o derramar do Espírito Santo. Duas coisas imprescindíveis que caracterizam o poder de Deus sendo liberado. A primeira coisa, e por isso a sua presença aqui ela é fundamental, é a oração, queridos. Todo o derramar do Espírito Santo na Bíblia, no Novo Testamento, foi atrelado à oração. Jesus disse assim, eu vou para o Pai, e vou pedir ao Pai, vou orar ao Pai, que Ele vos envie outro Consolador. Então a vinda do Espírito Santo é uma resposta, em primeiro lugar, da oração de quem? Obrigado. De Jesus, é isso mesmo. Jesus, ele orou ao Pai, ele pediu ao Pai que derramasse do Espírito Santo nas nossas vidas. E aqui no livro de Atos dos Apóstolos, se a gente for olhar, todos os derramar do Espírito Santo foram através da oração de pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz, no versículo 13 e 14, diz que os apóstolos, os discípulos ali reunidos, estavam constantemente perseverando, unânimes em oração. E aí no capítulo 2, há o derramar do Espírito Santo. No capítulo 4, um pouco mais à frente, logo após Pedro e João terem sido perseguidos pelos sacerdotes, pelos escribas, pelas autoridades ali religiosas de Israel, a igreja se reúne novamente. E o que eles fazem? Eles oram. E eles pedem, Senhor, dá-nos do teu Espírito, dá-nos ousadia, dá-nos poder. E em resposta à oração do povo de Deus, Deus envia o Espírito Santo, envia o poder, envia a unção, envia a capacitação para eles fazerem a obra. A igreja começa a crescer, a igreja se expande. Atos capítulo 8, a igreja está chegando em Samaria. E chegando em Samaria, o diácono Filipe tinha ido para lá levar o evangelho. E aí eles dizem, olha, Deus está fazendo grandes coisas em Samaria. Vamos enviar Pedro e João lá para orar por eles. E em resposta à oração de Pedro e João, o que acontece? O Espírito Santo é derramado naquele lugar também. E aquela congregação de Samaria passa a ser cheia do poder de Deus. Então nesta noite, me desculpa, nessa noite,
Olha a importância que tem nós estarmos aqui reunidos. Olha a importância que tem nós clamarmos e pedirmos que o Espírito Santo de Deus seja derramado em nossas vidas. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nos mostra Pedro pregando na casa de Cornélio, que era um gentio romano, provavelmente, soldado romano. E ali é interessante porque Pedro não chega a orar. Ele simplesmente começa a pregar e ensinar o Evangelho àquelas pessoas, e de repente o Espírito Santo desce ali e batiza a todos com ele, com o Espírito Santo. Enche a todos do poder de Deus. Aí a gente pensa, mas Pedro nem orou. É verdade. Mas aquilo era a resposta de oração de Cornélio, que estava clamando e buscando a Deus, e Deus enviou a Pedro lá para pregar o Evangelho para ele. Então perceba, querido, como é importante nós pedirmos, buscarmos a presença de Deus, o revestimento de Deus, o poder de Deus para as nossas vidas. Porque às vezes a gente pensa que o derramar do Espírito vai ser automático. Mas a Bíblia está ensinando a mim e a você a pedir, a buscar, a orar, a clamar a Deus. Deus, me enche do Teu Espírito, me batiza com o Teu Espírito, me capacita com o Teu Espírito, me dá o poder do Teu Santo Espírito. Eu posso ouvir um amém. Eu posso ouvir você clamando aí, Deus, me enche do Teu Espírito. E é interessante observar que não é uma experiência única. Talvez, se eu perguntar aqui, alguns vão dizer, eu já sou batizado com o Espírito Santo, pastor. Glória a Deus por isso. Os discípulos também eram. Mas eles deixaram de clamar e buscar o poder de Deus sobre a vida deles? Constantemente eles estavam buscando. Constantemente eles estavam batendo a porta. Constantemente eles estavam pedindo, reveste-me, renova-me. Será que eu e você nesta noite precisamos de um revestimento do poder de Deus mais uma vez? Amém. Será que eu e você nesta noite precisamos de um renovo da parte de Deus mais uma vez? Será que diante dos novos desafios que eu e você enfrentamos, não precisamos ou dependemos de uma nova capacitação e um derramar do poder de Deus para vencer essas situações que enfrentamos? Será que é só eu que penso isso? Será que é só eu que sinto isso? Ou tem mais alguém aqui nesta noite dizendo, eu também preciso, Senhor, e é por isso que eu vim aqui essa noite. Enche-me de Ti, derrama mais do Teu Espírito sobre a minha vida, derrama mais do Teu poder sobre esta igreja. Diga amém, diga glória a Deus. Precisamos, queridos, dependemos. Não é só que a gente precisa, a gente depende. Eu não preciso simplesmente de ar. Eu dependo do ar. Se eu não tiver ar, eu morro. Eu posso precisar de muitas coisas, mas do ar eu dependo. Na vida de fé, a gente pode precisar de muitas coisas, mas de uma coisa a gente depende: do Espírito Santo de Deus. Não é à toa que mais para frente, saindo já do livro de Atos dos Apóstolos, indo já para a carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele ensinando a igreja de Corinto, ele ensina acerca dos dons. E lá no capítulo, finalzinho do capítulo 12, início do 13, ele vai dizer, buscai. Ou seja, em resposta à oração, é que os dons vêm. Buscai com zelo, não está lá escrito isso? Os melhores dons. Não está escrito isso ou o pastor está inventando? Buscai. Então a manifestação dos dons do Espírito também vem em resposta a nós pedirmos, a nós buscarmos, a nós orarmos a Deus e clamarmos a Deus. Será que nós temos pedido isso? Será que nós temos buscado os dons? Ou a gente está pensando que vai ser tudo automático? A Bíblia me ensina que não, queridos. Eu preciso orar. Eu preciso buscar. Então a primeira palavra para nós é: vamos buscar mais do Espírito Santo, queridos. Vamos buscar do Espírito Santo para as nossas vidas. Vamos buscar do Espírito Santo
para a nossa igreja. Nós estamos num culto de oração. Vamos orar, queridos. Vamos começar isso nos nossos corações, na nossa oração particular. Deus, enche-me do teu Espírito. Deus, enche a minha igreja do teu Espírito. Derrama do teu poder sobre a minha igreja. Aviva a tua obra na minha igreja, porque Deus está ouvindo e vai responder essa oração. Diga amém. E é interessante você observar, porque às vezes a gente pensa, a gente tem tão pouquinha gente aqui no culto de oração. Se a gente olhar, a Bíblia registra que aproximadamente 400 a 600 pessoas estavam quando Jesus foi elevado aos céus. Mas depois, ao passar os 40 dias de ensino de Jesus, os 10 dias de espera entre Jesus ser elevado aos céus e o batismo com o Espírito Santo, de repente aquele número diminuiu de 400 a 600, só tinha 120 pessoas. E daquelas 120 pessoas, elas foram batizadas e foram cheias do Espírito Santo. Mas aquilo ficou restrito só àquelas poucas pessoas? Não. Logo na primeira pregação, de 120 passou para quantas pessoas? Aproximadamente 3.000 pessoas. Houve uma multiplicação aí, desculpa, faltou a matemática agora, não sei quantos por cento aí. Quase 300%. Então, perceba que às vezes a gente pensa, eu vou ser esse instrumento. Claro que podemos ser. E aquilo que Deus faz através das nossas orações, como um pequeno fósforo pode incendiar uma grande floresta, um pequeno derramar do Espírito Santo pode incendiar diversas pessoas, e só Deus pode limitar aquilo que Ele pode fazer através de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Então nesta noite, o primeiro encorajar de Deus para nós é: vamos orar, vamos pedir, vamos buscar a presença de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas, na nossa igreja. Vamos buscar os dons, Senhor, que haja dons na minha igreja, que haja manifestações do Teu Espírito na minha igreja. Diga amém se você concorda com isso. E um componente chave para a oração, não posso esquecer disso, é a perseverança, querido. Dentre tantas coisas que nós precisamos na oração, a perseverança ela é de suma importância. Então é algo que a gente vai orar hoje, vai orar amanhã, vai orar depois da manhã e vai orar continuamente. Tem um pastor que ele diz algo interessante, que ele diz: o avivamento ele vem pela oração. Ele continua na oração e acaba quando a oração acaba. Então, se nós quisermos avivamento, a gente precisa orar por avivamento. Diga amém. Amém. Tendo o avivamento, a gente precisa continuar orando para que continue avivado. Porque a hora que para a oração, para o mover de Deus, para as manifestações de Deus. Então, o convite de Deus para nós nessa noite é: orem, busquem mais a mim, busquem mais o meu poder, busquem mais as coisas do alto, busquem mais os dons do Espírito, porque eu quero fazer isso na vida de vocês. Diga eu creio, diga glória a Deus, diga eu recebo essa palavra. Mas uma segunda coisa que eu falei ontem, que está atrelada a esse derramar do Espírito, e por isso a sua presença aqui nesta noite também é de suma importância, é que todo derramar do Espírito Santo, registrado nas Escrituras, foi um derramar coletivo, queridos. A igreja reunida. Mesmo, eu falava ontem, né, mesmo o único episódio relatado no livro de Atos é o caso de Paulo. Mas ainda assim, Paulo não estava sozinho em oração. Deus enviou alguém lá.
Um representante da igreja, Ananias, provavelmente uma liderança da igreja, foi lá na casa onde Paulo estava para impor as mãos sobre a vida dele e liberar a unção e o poder. Então havia uma comunhão, havia uma unidade, havia um propósito de Deus ali naquele lugar. Às vezes hoje nós estamos vivendo um tempo de isolamento. E a tecnologia, os aplicativos, estão cada vez mais nos afastando uns dos outros. Por exemplo, quando você ia a um lugar que você não conhecia, o que você fazia? Procurava uma banca de jornal, procurava um taxista. Onde é que fica a rua tal? Sabe onde é que fica o prédio da empresa tal? Eu quero chegar lá. Hoje em dia, como é que a gente faz? Pega o celular. Ou seja, você não tem mais uma interatividade pessoal. Você tem uma interatividade com um aplicativo, com uma inteligência artificial. Então as relações humanas estão sendo perdidas. E nós estamos sendo doutrinados a ter uma mentalidade independente. Embora continuemos sendo dependentes uns dos outros. Não só na igreja, mas nós seres humanos dependemos uns dos outros até fora da igreja. É que lá eles não têm tanta consciência quanto nós. Então, o derramar do Espírito não é um derramar individual. Todos são cheios individualmente, mas é num ambiente de coletividade. Todos são cheios individualmente, cada um num propósito, num chamado de Deus para fazer uma obra específica. Mas é num ambiente coletivo. É num ambiente onde há unidade. É num ambiente onde há propósito de Deus. É um ambiente onde há unanimidade, como diz Atos capítulo 1, versículo 13 e 14. É num ambiente onde há comunhão do Espírito. Que ali eles são cheios, que ali o Espírito se manifesta, que ali o poder de Deus opera. Amém, Jesus. Então precisamos, nesses dias de oração, parar de pensar só em mim. Parar de pensar só naquilo que eu quero, só naquilo que é bom para mim. Eu tenho que parar para pensar e entender que a minha comunhão com o irmão que está à minha frente, que está à minha direita, que está à minha esquerda, a minha comunhão com o meu pastor, com o meu líder de ministério, ela é de suma importância para que o poder de Deus opere. Porque se eu busco ao Espírito, mas não ajo em comunhão, me isolo, o Espírito Santo não é derramado. E hoje tem diversas pessoas, vocês já me ouviram falar isso diversas vezes, tem pessoas que se dizem muito cheias do Espírito, mas estão falando mal da igreja. Tem pessoas que se dizem muito cheias do Espírito, mas vivem isoladas na internet. Que Espírito Santo é esse que está sendo derramado só no quarto dele? Que Espírito Santo é esse que está enchendo só a vida dele? Se as Escrituras me mostram que o derramar do Espírito e as manifestações do poder do Espírito é sempre num ambiente onde há comunhão, onde há paz, onde há alegria, onde há unanimidade, é ali que Deus opera, é ali que Deus derrama a bênção, como diz o Salmo 133, é ali que Deus derrama a vida. Então nesta noite, precisamos buscar a Deus. Amém. Mas nessa noite, olha para quem está à sua direita aí. Olha para quem está à esquerda, quem está à frente, quem está atrás. Tão importante quanto eu buscar a Deus é eu estar em unidade com a minha igreja. Não com aquilo que o outro acha ou que o outro pensa, mas estar em unidade com aquilo que Cristo tem para nós. Porque é isso que nos une. E eu tenho que abrir mão daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, daquilo que eu quero, para aquilo que Cristo diz, para aquilo que Cristo revela e para aquilo que Cristo quer para a minha vida e para a igreja. Então fala de um anular da minha vontade, da minha soberba, da minha individualidade.
para ser humilde e reconhecer que a vontade de Cristo é o melhor para nós, e assim nos submetendo, veremos maravilhas entre nós, através de nós, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então nesta noite eu quero fazer 2 orações. A primeira, vamos buscar a Deus, vamos clamar que o Espírito Santo nos enche. Mas a segunda, tão importante quanto a primeira, é: nos ajuda a estar unidos, nos ajuda a viver em comunhão uns com os outros, como nós cantamos ainda há pouco aqui, porque não combinei com o pastor Pablo, foi puro Espírito Santo, cantando aqui, sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Então, nesta noite, talvez a gente precise pedir perdão, porque é muito fácil a gente reclamar dos outros que trazem divisão, mas às vezes somos nós, sem perceber, que estamos seguindo por um caminho que está trazendo divisão. Somos nós que estamos seguindo por um caminho que não está na visão de Deus para as nossas vidas. E que possamos orar a Deus, vamos orar a Deus, para que Deus nos una. Olha para esse irmão que está próximo a você, ele é fácil? Olha para esse pastor que está pregando para você. É fácil? É fácil lidar comigo? Eu acho. Obrigado, Miriana, você é uma benção. Obrigada. É fácil? É difícil, queridos, nossa convivência. Mas o simples fato de estarmos unidos, isso já é um milagre de Deus. Isso já é um sinal da manifestação do poder de Deus entre nós. Então, nessa noite, se coloque de pé. Eu quero primeiro fazer uma oração. E eu queria orar, em primeiro lugar, pedindo perdão. Perdão, Senhor. Estamos aqui nessa noite de oração e queremos te pedir perdão em primeiro lugar. Porque reconhecemos que muitas vezes tentamos fazer as coisas na força do nosso braço. E às vezes tentamos resolver as questões na força do nosso braço, conscientemente. E às vezes a gente pode ter feito isso também de forma inconsciente. Tem alguns irmãos que estão aqui que servem na tua casa, que são trabalhadores, ministros na tua casa. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim, às vezes que subi no púlpito para pregar, sem depender do Senhor. Como dizia o bispo Roberto, a Bíblia diz que Jesus disse, né, sem mim nada podeis fazer. Mas o bispo Roberto dizia, mas o problema é que eu sei fazer. E às vezes, por saber fazer, a gente não se submete. A gente acha que sabe fazer aquilo que a gente faz, pregar, cantar, orar, ensinar, receber as pessoas, seja lá o que for. A gente acha que sabe e não depende mais de Deus. A gente acha que sabe, às vezes a gente pensa, vou fazer só uma escala, mas uma escala é importante. Quantas pessoas estão envolvidas quando nós fazemos uma escala? E às vezes a gente sai fazendo as coisas no modo automático e se esquece de depender de Deus para fazer as coisas certas. Então nos perdoa, Senhor. Nos perdoa e tenha misericórdia de nós. Às vezes que a gente não busca, a gente tem necessidade, a gente tem carência, a gente não tem forças, e a gente sabe de um Deus que é todo poderoso, mas ainda assim a gente não busca, ainda assim a gente não ora. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Queremos te pedir perdão também por toda desunião no nosso meio. Em especial, eu quero orar em primeiro lugar pela nossa igreja, depois até pela Nova Vida como um todo, depois a igreja, mas em primeiro lugar aqui. Perdoa-nos, Senhor.
desuniões no nosso meio, rebeldias no nosso meio, facções no nosso meio, grupinhos no nosso meio, disputas no nosso meio de poder, como a Bíblia fala de porfias. Nos perdoa por essas coisas, Senhor, que ainda existem entre nós. Nos perdoa por tudo aquilo que quebra a nossa comunhão. Nos perdoa por tudo aquilo que quebra, Pai, a unidade do Teu Espírito, como diz a Tua palavra lá em Efésios, que nós devemos preservar a unidade do Espírito. Então é o Espírito que produz a unidade, eu só preservo. Então perdoa as vezes que nós não preservamos, não cuidamos e até quebramos a unidade do Teu Espírito. Nos perdoa às vezes que por picuinhas a gente resiste àquilo que o Senhor está fazendo. Às vezes por picuinhas, não fez do meu jeito, então também não participo. Que isso, meu irmão? Não é do seu jeito que tem que fazer, não. É do jeito de Jesus que tem que ser feito. Então não posso dizer, não é do meu jeito, então eu não vou participar, então eu não vou vir, então eu não vou me envolver, não vou orar, não vou estar presente. Perdoa-nos, Pai. É o fulano que está fazendo? Então se o fulano participar, eu não participo. Se Deus levantou o fulano, meu irmão, ele participando, ele estando à frente ou não, se eu quero participar daquilo que Deus está fazendo, eu tenho que participar com o fulano lá. Então perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos as nossas soberbas que nos impedem de estarmos unidos. Perdoa-nos, ó Pai, no nome de Jesus. E nessa oração também queremos liberar perdão, Pai. Porque muitas dessas picuinhas é porque a gente não tratou certas questões com essas pessoas. E aí a gente fica, o fulano vai entrar nesse ministério, então eu vou sair. É porque tem que tratar alguma coisa nesse coração. Então nessa hora, Pai, trata os nossos corações. Não nos deixe ser desigrejados, ó Pai, que ficam aí só tacando pedra na igreja, dizendo, fulano me feriu, Beltrano me feriu. Não, Pai. Fulano pode ter me ferido, mas eu perdoo. Fulano me feriu, mas Jesus me curou. E a obra de Jesus é muito maior do que aquilo que o fulano fez. Posso ouvir um amém, pelo amor de Deus? Posso ouvir um glória a Deus pela obra de cura e de restauração que Deus está fazendo na sua vida, meu irmão? Quando eu fico, o fulano me feriu, o Beltrano me machucou. Em outras palavras, eu estou dizendo que a obra que ele fez contra mim é maior do que aquilo que Jesus fez por mim. E não é, meu irmão. Aquilo que Jesus fez por nós é muito maior. Perdoa, meu irmão. Perdoa, minha irmã. Libera perdão nesta noite. Perdoamos, Pai, essas pessoas. Pedimos perdão ao Senhor também. E nós te pedimos, traz uma unidade a esta igreja, Senhor. Unidade entre os pastores. Unidade entre os diáconos, unidade entre cada grupo, entre cada ministério, unidade da igreja como um todo, unidade dos membros desta igreja como um todo, que nós possamos viver unidos como irmãos, ó Pai, vendo a Tua manifestação e o derramar da Tua bênção e da Tua vida neste lugar, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, derrama o Teu amor curando as nossas feridas. Derrama o Teu bálsamo nos curando e nos restaurando. Derrama Teu azeite, Pai, aliviando os nossos atritos, para que possamos conviver bem uns com os outros. Então perdoa-nos, ó Pai. Lava-nos com o sangue do Senhor Jesus e ministra sobre as nossas vidas o Teu perdão e a Tua restauração, Pai, para que a partir deste culto nós possamos participar de tudo aquilo que o Senhor está fazendo na Tua casa, porque grandes coisas o Senhor há de fazer. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Amém. Aleluia. Dê um abraço no teu irmão aí, dê um abraço na sua irmã. Pastor Pablo.
Aleluia. Essa igreja é uma benção. A gente fala para dar um abraço ao seu irmão, todo mundo se abraçou. Amém, graças a Deus. Não estou murmurando, não. Estou dando glória a Deus pelo seu testemunho, pela sua vida. Pastor Pablo vai orar por nós, para que haja um derramar do Espírito Santo, para que haja um mover do Espírito Santo nesta igreja, um avivamento, que Deus responda com dons espirituais, com o poder de Deus em nossas vidas. Amém. Tá. Amém. Deus querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus bom, digno de todo louvor, de toda adoração, Pai. E nós estamos na Tua presença, Pai, nós estamos diante de Ti, Pai, porque nós cremos num Deus de aliança, num Deus de promessa, num Deus que trabalha nas nossas vidas de maneira incessante, Pai. E Deus querido, na Tua palavra, o Senhor fez uma promessa para o Teu povo, Pai. Quando o Senhor ascendeu aos céus, o Senhor disse para aqueles que lá estavam: olha, eu estou indo, mas deixarei o Consolador no meio de vocês. Pai querido, cada promessa Tua, Senhor, nós tomamos posse através da Tua palavra, Senhor. Cada promessa que o Senhor nos fez, Pai, nos alcança no dia de hoje, Senhor. E nós estamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, diante de Ti, Senhor, crendo, Pai, que nós estamos alicerçados, aliançados com essa promessa, e que o Espírito Santo de Deus também faz parte das nossas vidas. Então, Deus querido, Pai amado, nós te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor derrame sobre nós, Pai, do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor derrame sobre a Tua igreja, Pai, da Tua presença, através do Teu Espírito, Pai. Vem trabalhar no Teu meio, vem trabalhar no meio do Teu povo, Pai, derramando sobre nós do Teu Espírito, Pai, derramando, Pai, daquilo que só o Teu Espírito Santo pode fazer, Pai. Fogo que purifica, fogo, Pai, que separa o dito pelo não dito, Senhor, e que coloca cada coisa no seu devido lugar. Pai querido, nós te pedimos, Senhor, visita-nos nessa noite, Pai. Cumpre a Tua promessa, Senhor. Faça o Teu prodígio, Pai. Faça maravilhas nesse lugar, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, visitar-nos nessa noite através do Teu Espírito Santo, Pai. Derramando dos Teus dons, Pai. Derramando da Tua presença, Senhor. Colocando sobre nós, Pai, esse Espírito, Pai, que é santo, que é purificador, que é galardoador, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, vem sobre nós nessa noite, Pai. Vem com a Tua presença, Senhor. Vem com a Tua guarda, vem com a Tua misericórdia, pela Tua graça, Pai. É que nós pedimos que o Senhor visita-nos, Pai, nessa noite, trazendo, Pai, a unção e o poder do Teu Espírito sobre nós. Porque aonde Teu Espírito passa, Ele faz a diferença, Senhor. Aonde Teu Espírito visita, Ele faz, Pai, com que algo de sobrenatural aconteça, Senhor. E faz, Senhor Deus querido, Pai amado, com que tudo se transforme e no lugar, Senhor. Pai querido, quando o Teu vento sopra, Pai, de vez em quando a casa até cai, mas, Senhor, o Teu Espírito faz morada naquele lugar, Pai. E é por isso que nós clamamos pela Tua presença nessa noite. Descerá sobre Ti o Espírito Santo, declarei, e o poder do Altíssimo Te envolverá. Descerá sobre Ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo Te envolverá.
do Espírito. Sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Será que você pode dar a mão para esse irmão que está do seu lado? Dê a mão para ele nessa noite e comece a orar pelo vento do Espírito Santo, para que Deus possa avivar a sua alma, para que Deus possa soprar um vento nesse lugar, Senhor. Pai querido, Deus amado, eis aqui o teu povo unido, como foi dito na tua palavra, Pai. Senhor, o teu Espírito é derramado onde há união, Pai. Em um ato simbólico, nós damos as mãos para esse irmão que está do nosso lado, Pai, fazendo uma corrente nesse lugar, Senhor. Que teu Espírito Santo visite esse lugar e enche o meu irmão, Pai querido. Visita esse lugar, Senhor, com teu fogo purificador, Pai. Nós repreendemos desde já todo espírito de enfermidade em nome de Jesus, Pai. Ordenamos que ele bata em retirada desse lugar, Senhor. Nós ordenamos, Pai, que tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, seja eliminado pelo fogo do Teu Espírito, Senhor. Vai enchendo esse irmão que está do meu lado direito, Pai, com a Tua presença, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a unção do Teu Espírito, Deus. Eu te peço, Pai, vem sobre o corpo, vem sobre a mente, vem sobre o coração, Pai. Vem trazendo renovo, Pai. Aquele que não ora há muito tempo, que passe a orar agora, Senhor. Aquele que não é visitado por Ti, Pai, que comece, Senhor, a ser revisitado, Pai, porque o templo continua aqui. É só o Senhor encher a casa e ansiamos pela Tua presença. Tua alma viverá, viverá, Teu Espírito renovará e no Teu corpo tudo novo se fará. Você que crê, declare: tua alma viverá, Teu Espírito renovará e no Teu corpo tudo novo se fará. Eu creio e chorarás e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Vento do Espírito da glória e vento do Espírito vai dando glória. Sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Você que ora em línguas, comece a orar. Vento do Espírito, vento do Espírito.
Aleluia. Quer sentar? Pode sentar um pouquinho. Mas feche seus olhos aí, quero aproveitar esse momento. Qual é o teu desafio hoje, meu irmão? De repente você precisa de algo específico. Por exemplo, você tem uma situação complicada para resolver e precisa de coragem. Peça ao Espírito Santo nessa hora, me dá coragem, Senhor. Talvez você esteja enfrentando situações e você fala: eu estou sem força, não aguento mais. Me dá força, Espírito Santo. Talvez enquanto nós cantávamos e pregávamos aqui, falando sobre dons, talvez você olhe para a sua vida e pense: Deus me chamou para fazer isso, mas para fazer isso eu preciso desse dom. E eu não me vi, esse dom ainda não se manifestou na minha vida. Queremos te apresentar, Pai. Estamos aproveitando esse momento que desfrutamos da Tua presença de forma tão palpável. E queremos apresentar situações específicas, os desafios que o meu irmão enfrenta, que esta igreja enfrenta. E nós queremos apresentá-los ao Senhor e te pedir: capacita, dá força, dá coragem. Como o apóstolo Paulo orou 3 vezes por uma situação para que ela se cessasse. E o Senhor disse: eu não vou cessar, mas eu vou te dar graça. E a minha graça te basta. Então, Pai, talvez alguém esteja aqui precisando de graça, porque talvez a circunstância não vai ser transformada, mas o Senhor vai fazer o meu irmão prevalecer com a Tua graça. Como diz a Tua palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Então fortalece meu irmão, dá a Tua graça, dá a Tua bênção, dá a Tua coragem, dá a Tua intrepidez, dá os dons, Senhor. Discernimento do Espírito, palavra de sabedoria, conhecimento. Dá, Senhor, a profecia, o dom de línguas, interpretação de línguas, o dom da fé, Pai, de operar maravilhas. Vai tomando posse aí, meu irmão. Manifesta o Teu amor em nós, porque a Tua palavra nos diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Derrama o Teu amor, Pai, entre nós. Que o Teu Espírito seja real e participante não só dos nossos cultos, mas do nosso cotidiano, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Assentados mesmo, quero chamar aqui Diácono Wellington para fazer uma oração pela nossa unidade, pela unidade da igreja, do Catete, pela unidade da Nova Vida. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Pai querido, Pai amado, oh Deus, como nós dependemos de Ti, Senhor. Como nós somos dependentes de Ti, Pai. Oh Senhor, Tu oraste, Senhor, para que nós vivêssemos em unidade. Tu nos criaste para viver em unidade, Pai. Oh, o exemplo que Tu nos deste foi a unidade entre o Pai, entre o Filho e o Espírito Santo, Pai, numa só substância, trabalhar unido, Pai, na vontade, Pai. E muitas vezes, Senhor, nós pecamos, Pai, pelo nosso espírito crítico, Pai, pelo nosso julgamento, Pai. Muitas vezes pensando em fazer o bem, achando que é o melhor, nós julgamos o outro, Pai. Então, Pai, perdoa os nossos pecados de julgamento. Perdoa os nossos pecados de discriminação, de achar que aquele do menor, o pequenininho, Pai, não tem condições de fazer, mas é o Espírito Santo que dá a capacidade para fazer. É o Espírito que nos capacita, Pai. Não é o mérito do nosso jeito de pensar, nosso jeito de ver, nosso braço. Achamos que podemos fazer sempre melhor que o outro.
mas no teu reino, Pai, todos estamos aqui para servir ao Rei da glória. O Senhor é o Rei, o Senhor é o exemplo, o Senhor nos ensinou, o Senhor é o modelo, é a sua imagem que devemos trazer para o nosso coração. E na imagem de Cristo, trazendo para o nosso coração, para as nossas vidas, para o nosso ministério, para a nossa igreja, Pai, nós temos que estar em unidade, Pai. Então nos ajude, Senhor, quebrando toda a barreira, toda a ação do inimigo, Pai. O inimigo trabalha contra a unidade, Pai. Ele sabe que a casa dividida não subsiste, Pai. Ele tenta dividir a igreja para tentar derrotar a igreja. Mas a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Então nós podemos dizer que a divisão não prevalecerá contra a tua igreja, Pai. Nos ajuda a ser instrumento de unidade, nos ajuda a ser instrumento de amor, nos ajuda a ser instrumento de acolhimento, Pai. Acolher aquele que chega, Pai, na tua casa, Pai. Abraçar aquele que chega. Oh Deus, dá atenção, Pai. Dá ouvido, Pai. Ser ouvido para aquelas que chegam aqui, Pai. Oh Senhor, dá esse discernimento, Pai. Dá essa sensibilidade. Espírito Santo nos dá a sensibilidade de acolher o outro, de abraçar o outro, Pai, de darmos atenção, de orarmos um pelos outros, Pai. Oh Pai, essa é a tua vontade, Pai. Se o Senhor orou pela unidade da igreja e o Senhor fazia a vontade do Pai, é porque essa é a tua vontade. Então, Pai, trabalha os nossos corações, trabalha essa humildade nos nossos corações, de te servir e servir em unidade, Pai. Juntos, Pai, seremos mais fortalecidos no Espírito Santo. Se o teu poder desce na hora, desceu em ambiente de congregação, é porque é da tua vontade. Que a manifestação do teu poder se manifeste na unidade, não na divisão, Pai. Então nos ajude, Senhor, a vivermos unidos, Pai. Unido em oração, ainda que geograficamente podemos estar cada um na sua casa, mas orando pela nossa igreja, orando pelos nossos pastores, orando pela nossa membresia, orando pelos nossos enfermos. Ainda que estejamos distantes, cada um na sua casa, estaremos em unidade em oração, orando por um só objetivo, orando pelo alvo. Oh Pai, orando por aquele que parou de frequentar a igreja, por aquele que está se sentindo mais fraco, por aquele que não sente força de sair de casa para vir um culto, Pai. Oh Senhor, eu não tenho como falar, eu não sei quem foi, mas eu sei que se ele, aonde ele estiver, eu quero orar por ele, eu quero abençoar a vida dele, eu quero que o Espírito Santo fortaleça aquele que não conseguiu sair de casa, aquele que está desanimado com alguma questão, desanimado com o trabalho, desanimado numa situação financeira, desanimado, Senhor, na vida espiritual. Oh Pai, que a gente possa em unidade orar por todos os nossos irmãos que estão vivendo um momento difícil, Pai. Oh Senhor, como é bom viver em união. Assim diz o Salmo. Como é bom viver em união. Assim diz o Salmo. Então, Pai, que a gente aprenda, mas que a gente também tenha essa atitude, Pai, de aplicar o que ouvimos aqui, de aplicarmos o que nós estamos te pedindo, Pai, porque tu daí estás nos abençoando e estás dizendo, oh Senhor, aleluia, daí tu estás dizendo, como é bom que vocês vivam em união, como eu espero que vocês vivam em união, como eu aguardo que vocês vivam em união. Oh Senhor, envia o teu Espírito, Pai, no nosso coração, nos dando esse dom, o dom da unidade, Pai, para nos fortalecer, Pai, para poder enfrentar, Pai, o mundo, porque assim tu disseste, nós íamos ter aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo, Pai, e que esse bom ânimo venha sobre nossas vidas, venha sobre nossas casas, venha sobre nossa família, e venha sobre toda a nossa igreja, para vivermos em união e enfrentarmos o mundo, Pai, em Cristo Jesus, debaixo do teu poder, debaixo do poder do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo a cada dia e dependendo do Espírito Santo a cada dia. É assim que nós oramos hoje, é assim que nós oramos agora,
No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, aleluia. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Só dar os avisos aqui. Amanhã, terça-feira, culto tarde da bênção, às 15 horas. Nessa terça-feira teremos o serviço da ceia do Senhor. E eu estarei aqui ministrando a ceia e a mensagem. Quarta-feira, culto da palavra, às 19h30. Nesta quarta-feira, pastor Pablo continua a série de mensagens sob o título, Deus muda minha sorte. Então ele vai, essa é a terceira semana. Eu encorajo você a estar junto conosco. Próxima sexta-feira pela manhã, reunião de oração, de consagração às 7h30 da manhã. E no próximo domingo estaremos aqui mais uma vez às 8, às 10h30 e às 18 horas, bendizendo, louvando e exaltando ao Senhor. E lá se vai janeiro e Deus continua nos abençoando, amém? Só um aviso, a nossa escola bíblica dominical continua acontecendo e você pode fazer parte disso também. Eu queria também falar sobre o nosso batismo nas águas. Ontem nós tivemos um batismo aqui, 3 pessoas desceram as águas e ressuscitaram como novas criaturas. E isso é resposta de oração, e isso é testemunho. E nós queremos louvar e glorificar a Deus. Algumas irmãs estiveram aqui presentes. Eu quero até, em nome da igreja, dos pastores, agradecer a participação, o envolvimento dos irmãos aqui em receber esses novos convertidos. Isso também é unidade e disso também Deus se agrada. Amém? Então, glória a Deus por aquilo que Deus está fazendo na nossa igreja. Eu quero só compartilhar uma breve palavra com você, que está no livro de Atos mesmo, mais para frente um pouco, no capítulo 27, quando Paulo está sendo levado pelos soldados romanos para ser julgado em Roma. E no capítulo 27, o versículo 9 diz: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Versículo 11. Porém o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Paulo era um homem de Deus, querido. E aqui ele estava sendo instruído e inspirado pelo Espírito Santo. E muitas vezes, queridos, quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, muitas vezes não, sempre que ouvimos a voz do Espírito Santo, nós somos abençoados, diga amém. As coisas dão certo, diga glória a Deus. Agora, quando a gente não ouve a voz do Espírito Santo, nem sempre as coisas dão certo. E no caso aqui, a palavra de Paulo, a gente sabe que se cumpriu, porque eles enfrentaram uma tempestade no mar, a carga toda se perdeu, ou seja, os recursos que eles tinham se perderam, o barco se perdeu, e só conseguiu se salvar as pessoas. Então, uma palavra de Deus para nós é: se nós ouvirmos a Deus, prosperaremos. Amém. Diga graças a Deus. Agora, se a gente não ouvir, não estiver atento à voz do Espírito, as coisas podem não dar certo para as nossas vidas. E tudo que Deus quer para nós é que a nossa vida em 2025 dê certo. É que a nossa vida em 2025 seja abençoada. Então ouça a voz de Deus. E com essa palavra no seu coração, quero te encorajar a trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, a trazer algo para a casa de Deus. Você pode pegar o envelope, pode utilizar o Pix. Faça como você achar melhor. Se você tiver algo, traga aqui na frente, eu quero receber das suas mãos e abençoar a sua vida. Então vamos orar? Feche seus olhos. Hoje é aniversário da irmã Mirela. Aleluia! Aplaudam o Senhor pela vida da serva de Deus. Parabéns, Mirela. Hoje é o dia do aniversário dela. Oramos por ela ontem. Nós vamos orar hoje também. Que as ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e que você viva um ano de bênção, de prosperidade, de muita alegria.
Amém? Amém. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer pela tua fidelidade em cuidar de nós. Como nós orávamos aqui pelos dons, dá-nos discernimento, Pai, para reconhecer a tua voz. Dá-nos coragem para seguirmos as tuas orientações, porque o Senhor tem sempre o melhor para nós. Abençoa a vida do dizimista, abençoa a vida do ofertante. Que o Senhor cuide de nós e nos dê prosperidade, Pai. Abençoa a nossa vida financeira, abençoa os nossos recursos, nos dá sabedoria para administrar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, queremos orar pela vida da Mirela. Pai, mais um ano de vida que o Senhor tem permitido a ela. Abençoa a Mirela, sua fonte de renda, seus sonhos, seus estudos, Pai, no nome de Jesus. Faz milagres na vida dela, surpreende a vida dela, Senhor. Surpreende a ela mesma com tudo aquilo que o Senhor vai fazer na vida dela neste tempo. Traz um tempo de cura, de saúde física, de saúde emocional, de milagres, de alegria. Que esse novo tempo na vida dela seja marcado de muitas coisas da parte do Senhor. Abençoa, Pai querido. Queremos nos lembrar de Larissa, de Gelson. Abençoa o casamento agora dia 23. No nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação. Abençoa esta família, abençoa a Mina também. Toma a vida de Maria do Socorro em família. Toma a vida de família Costa. A Mina já está aqui de novo. Senhor João, Fábio, Yuri, Raimundo, Cláudio, Elizabeth, João Vitor. Nos lembramos, Pai querido, em nome de Jesus, de Márcia. Pessoas que precisam de cura, de proteção, de salvação, de libertação, restauração familiar. Nos lembramos da diaconisa Juju, da diaconisa Marilúcia. Pai, restaura a vida das tuas filhas. Dá-lhes saúde, Pai. Assim nós oramos, entregando essas pessoas, entregando as pessoas que estão com o nome na arca de oração. Faz maravilhas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Como a gente gosta de falar, que a gente é uma igreja pegajosa, dê a mão ao seu irmão aí mais uma vez. Dê a mão ao seu irmão aí mais uma vez. Vamos fazer a oração final já. Queremos te agradecer, Senhor, pela nossa comunhão. Queremos te agradecer, Senhor, pela paz do teu Espírito que está entre nós. Queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia em que nós tivemos o privilégio de estar na tua casa, o privilégio de orar, de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Muito obrigado, Pai. Agora, de mãos dadas, te pedimos as tuas bênçãos, como falei aqui dos batizados ontem. Abençoa esses novos convertidos. Ali tem duas jovens, duas adolescentes. Abençoa a vida delas, Pai. Em nome de Jesus, a vida da Alice, da Gabriela, da Fernanda. Pai, no nome de Jesus, que esse novo tempo que elas iniciam na vida delas seja marcado de muitas bênçãos, de muitas alegrias. Firma elas na tua presença, como diz a tua palavra, que elas sejam plantadas na casa do Senhor, enraizadas em Cristo Jesus, e que elas nunca se desviem dos teus caminhos. Pai, nós como pessoas de oração aqui, clamamos por esta igreja, que a tua bênção continue sobre nós, e ao sairmos da tua casa, continua cuidando das nossas vidas, nos leva debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, para o nosso lar, para o nosso destino. Dá-nos uma semana ricamente abençoada, que essa última semana de janeiro seja uma semana de vitórias para nós. Eu coloco ainda a cidade do Rio de Janeiro nas tuas mãos. Hoje é celebrado aí o dia de um padroeiro, e nós queremos colocar a cidade do Rio de Janeiro nas tuas mãos, repreendendo toda a influência demoníaca sobre esta cidade, em nome de Jesus, mais uma vez declarando que essa cidade não pertence a nenhuma entidade que se oculta atrás dessa imagem de Sebastião. Não, Senhor, nós queremos declarar que a cidade do Rio de Janeiro pertence ao Senhor Jesus Cristo, e declaramos a tua bênção sobre esta cidade, declaramos o teu reino sobre esta cidade, que venha o teu reino sobre este lugar, e que seja feita a tua vontade. Abençoa a cidade do Rio de Janeiro, Pai, abençoa as nossas vidas, é o que nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Vão na paz do Senhor.